Fala galera, aqui é o Paolo. Estamos aqui para mais um Head Coach Sagrado BJJ, anunciando os nossos patrocinadores: Kings Suplementos e Naturais, Colina Empório Express e o Gabriel Alves Nutrition. Sigam lá, dá uma moral para a galera. Por favor, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like e façam seus comentários lá para ajudar a engajar, para que a gente possa continuar aqui com o nosso projeto. Hoje eu estou recebendo aqui o escritor, compositor, músico, faixa preta de jiu-jitsu, Pedro Bisalha. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vamos conversar e com certeza vai ser um papo bem interessante e edificante. Vamos destrinchar isso. Cara, como eu te falei, a gente fez uma pauta, Uhum. assistimos outros conteúdos seus, mas assim, num aspecto geral do conteúdo, né? A gente pode absorver que você elencou vários elementos que fazem parte da minha vida, então fica fácil até de falar mesmo Uhum. sem pauta, né? Sim. Música, jiu-jitsu, é, a parte filosófica, a parte comportamental. Então, hoje a gente pode falar de uma forma mais abrangente. Você está aqui com seu livro, né? Nem de cabeça baixa, nem de nariz em pé, Isso. né? Que ele traduz uma postura comportamental que você identificou, né, na sua Uhum. vivência na arte marcial. E vamos começar pelo começo, né, cara? Você praticou algumas atividades durante a sua vida, né, que obviamente te moldaram de alguma forma, mas o jiu-jitsu ele entrou tarde na sua vida. Sim. Ele entrou tarde, ele foi o assim, a cereja do bolo, né? Cara, eu diria que ele foi o bolo inteiro, na verdade. Eu pratiquei, eu me lembro de ter praticado 3 dias de judô, quando eu era bem criança. Eu entrei no judô, e aí, muito pequeno, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, 5, 4, 6, não sei. E aí o professor me deu uns esporros lá, me deu um cascudo, eu fiquei com medo, não quis voltar. 3 dias de judô. E aí a minha vida com artes marciais só foi realmente começar quando eu fui fazer capoeira, já aos 20, A capoeira também foi 19 tarde. ou 20. Foi tarde também, eu não tive assim, na infância e na adolescência, essa vivência de artes marciais, porque meu pai nunca fez, na minha família não tinha ninguém, não tinha nenhum tio que fizesse. Quando tem alguém na família é mais fácil, né? Porque a pessoa te incentiva, tem um exemplo ali, você vai. Eu não tive e também meus pais nunca me obrigaram a fazer nada. Nunca me botaram à força num esporte e tal, era sempre eu e minha irmã, a gente queria, a gente ia lá e testava e fazia. Eu devo ter pedido para fazer judô, porque na época era a época do filme Karate Kid. Isso. E aí não, acho que não tinha karatê, tinha judô disponível, judô sempre teve muito disponível no mundo todo, no Brasil principalmente. E aí eu fui lá fazer aquele judô. Corta, vamos lá para os meus 20 anos. Ali pelos 20 anos eu fui fazer capoeira. Fiz capoeira durante um bom tempo, durante 8 anos. Cheguei na corda azul, cheguei a jogar legal, tocava os instrumentos, fazia as coisas todas, puxava treino às vezes. Mas no finalzinho da capoeira eu conheci o jiu-jitsu, quando já estava com 31 anos. E tiveram alguns meses que eu fiz os dois. Então, às vezes, eu saía da capoeira e ia direto pro jiu-jitsu. E, cara, eu comecei a sentir muita dor na lombar, porque capoeira é aquela coisa, né? Agacha no chão e levanta chutando, pô, na cabeça. Agacha no chão e levanta chutando na cabeça. E minha lombar doía muito. E aí eu larguei a capoeira. Porque o jiu-jitsu, cara, foi uma descoberta pra mim, assim, foi reveladora. Porque na teoria a gente sabia, né? Eu já tinha visto os primeiros UFCs, tinha visto o Royce, eu sabia que tinha um negócio de finalizar o cara sem ter que dar soco, sem ter que dar chute. Eu sabia que tinha uma coisa suave e que você poderia. Nem tão suave assim, Nem né? tão suave assim, mas comparado com um soco, um chute, um tiro de meta na cara, pô, é bem suave, né? Quer dizer, você poderia vencer e subjugar alguém sem ter que tirar sangue dela. Suave nesse sentido. E aí, cara, aquilo foi pra mim revelador. Eu sabia que essa coisa existia, mas quando eu provei e senti nas minhas próprias mãos, cara, dá uma sensação, você sentiu isso também, dá uma sensação de poder. Você fala, cara, se eu souber isso daqui, quem não sabe isso, pô, Não é é outra nada. classe de ser humano, Não é cara. Não nada. é nada.
né? Então, esse poder que o jiu-jitsu te dá no início ali, ele é muito sedutor. Ele é muito sedutor. Vários ficam viciados, né? E é um vício maravilhoso de ter, porque é um esporte, né? Diferente de vício em outras coisas que minam a vida da pessoa. E foi isso, começou assim. Entrei eu lembro do dia, foi dia 2. Não, dia 1 de fevereiro de 2012, na Carson Gracie, com o mestre Saporito. E, cara, nunca mais parei. Treinava às vezes 2 vezes por dia, fiquei viciado mesmo, e aí fui. Eu brinco, costumo dizer que eu levei 31 anos para pegar minha faixa branca. Foi a faixa mais difícil. Aí depois eu peguei a azul em 9 meses, a roxa em 3 anos, a marrom em 3 anos e a preta em 3 anos. Então, foi uma jornada maravilhosa, que eu tenho certeza que está só começando, mas muita coisa eu aprendi e tentei colocar no livro aí algum desses insights, né, dos ganhos psicológicos que o jiu-jitsu traz pra gente, né, dos ganhos mentais, da transferência dos aprendizados para nossa vida e das metáforas que a gente pode ver que tem entre o tatame e a vida. Então, falando dessas coisas de metáfora entre a vida real e o tatame, você cita muito a questão da nossa postura diante dos obstáculos, né? Uhum. Você fala que a gente é exposto a situações em que a gente cria um estado mental, em que Sim. a gente é treinado não na especificidade de cada ato, mas que a gente cria um estado mental que nos proporciona uma capacidade de raciocínio mais eficiente na hora de lidar com diferentes Aham. coisas do nosso cotidiano. Só que você não veio disso, você veio lá de trás sem nada. Como foi passar a infância, a adolescência sem nada disso? Como todo ignorante, você só sente depois que você tem o conhecimento. Quando você não tem, você não sabe o que você está perdendo. Por isso que é o arrependimento de ter começado tão tarde, né? Se eu soubesse que era tudo isso, caramba, eu teria começado com 10 anos de idade, ou menos, se eu pudesse. Então, eu não diria que o tempo que eu passei sem o jiu-jitsu, ele foi ruim, justamente porque eu não sabia o que eu estava perdendo. Óbvio que depois que eu tive o jiu-jitsu na minha vida mudou muito, e foi muito melhor. Essa coisa que você falou da gente encarar os problemas, da postura, né? O título do livro é exatamente esse, né? Nem de cabeça baixa, nem de nariz em pé. Porque eu acredito que essa é a postura que o jiu-jitsu deixa a gente, né? Eu já sofri algumas críticas por falar só do jiu-jitsu, mas eu quero estender aqui a todas as artes marciais que têm finalização, né? Porque uma vez o Joko falou isso, acho que foi até no podcast do Joe Rogan, que ele falou: se você vai me socar, me chutar, eu posso correr. Se você tá com uma faca, eu posso correr. Se você tá com um pedaço de pau, eu posso correr. Mas se você me abraçar e me agarrar, não tem como correr. Então, essa coisa que os praticantes de jiu-jitsu falam sobre a superioridade dessa arte, né, e de toda a arte agarrada de finalização, Não tem pra onde fugir. não tem pra onde fugir. Então, se você for olhar a dinâmica de uma briga, ela começa em pé, as pessoas tentam se socar, se chutar e tal, mas elas sempre se agarram, né? Então, uma arte que seja especialista em luta agarrada vai ser sempre superior, né? Porque eu posso evitar um soco, eu posso evitar um chute, mas você não pode evitar um abraço, né? Você pode correr pra caramba, mas se o cara chegar perto de você e te agarrar, né? Eu, recentemente, né, atendendo meus clientes lá no meu comércio, eu explico muitas coisas para os pais que estão botando seus filhos, né, sobre as propriedades da luta e tal. Uhum, E eu dei um exemplo, assim, baseado até nesse teu conceito, porque eu já tinha visto os seus vídeos, e eu falei o seguinte, cara, se você pega uma pessoa, espanca essa pessoa com soco chute, ela pode acabar nocauteada, ou uhum, seja, ela não pediu para parar. Ela foi derrotada, mas ela não se rendeu. sim. Ela pode ser derrotada, porque ela não aguenta mais, mas assim, de qualquer forma, ela vai demonstrar isso com gestos e tal. Mas no ato de dar os 3 tapas no jiu-jitsu, Uhum, você tá admitindo. é, Você consentiu que não dá mais para você. sim. Não é igual às outras lutas, que é um fato que não dá mais, e você não tem, mesmo por Não tem exemplo, o cara escolha, quando é né? nocauteado no MMA, Uhum. o cara levanta do estar desacordado ali, querendo voltar para o Às combate. vezes nem sabe que foi Nem sabe nocauteado, que né? foi nocauteado. Mas no jiu-jitsu
conscientemente você pede para Uhum. parar e desiste. Sim, E isso nos dá esse perfil de admitir de uma forma humilde. sim. Porque É, não tem como você bater e ainda ficar não tem como ficar brabo ainda, depois de ainda bater, bravo. né? Porque é, Se bem que tem gente que quer brigar depois de bater, já aconteceu, é, mas acontece, mas é raro. Essa é a grande diferença das artes marciais que tem finalização. Quando o cara admite que perdeu, na cabeça dele acontece um processo diferente de quando ele é nocauteado, né? Você atestar a sua derrota é uma ducha de humildade. E isso nenhuma arte marcial que não tem finalização vai ter esse componente. não. Então é por isso que eu digo, nem de cabeça baixa, nem de nariz em pé, porque no jiu-jitsu todo dia você mata e morre, metaforicamente. Todo dia. Pode ser que não, pode ser que tenha um dia que você não vai ser finalizado por ninguém, mas acontece sempre você ser finalizado e você finalizar, né? Se você treina todo dia, isso vai acontecer frequentemente. Então é morte e é matar e morrer todo dia. E quando você mata e quando você morre, você é vencedor e você é perdedor todo dia. É a metáfora perfeita para a vida, porque a vida é assim. Ninguém só ganha na vida, ninguém só perde na vida. Não existe um cara que ele é o bonzão e não existe um cara que ele é o derrotado sempre. E as pessoas têm que aprender a conviver com vitórias e derrotas, para não ficar justamente nem de cabeça baixa e nem de nariz em pé, não ficar se achando, eu ganho de todo mundo, eu sou o melhor de todos, e nem ficar se achando a pior pessoa do mundo, de tipo, ó vida, ó azar, todo mundo me bate, todo mundo me ganha. Um dia você vai ganhar, você vai falar, opa, eu tenho um poder, eu sou capaz. E pro cara que é muito cabisbaixo, entrar no jiu-jitsu e de repente se ver capaz, cara, você dá um matalhão em alguém, sei lá, você entrou, tá lá 3 meses, aí entra um novato, você dá um matalhão igual você viu na televisão, igual você viu no UFC, você fala, caramba, e eu fiz isso? Eu fui capaz disso? Foi capaz. E o cara que é muito snob, se acha muito, chega lá, acontece muito, né? Chegam os caras fortes pra caramba que não tem treino de jiu-jitsu, não conhece jiu-jitsu, aí pega um moleque de 16 anos, magrinho, um moleque passa o carro, finaliza 10 vezes e o cara baixa a bola, né? Que ele pensa, como é que isso aconteceu? Eu conto isso no livro, aconteceu comigo. Quando eu era faixa branca, 2 meninas competidoras foram lá na academia e eu fui lutar com a menina. E, cara, foi a primeira lição de humildade, assim, no jiu-jitsu que eu levei. E ainda bem que eu soube aprender com ela, porque a menina era faixa azul competidora, eu faixa branca. Cara, começou o treino, a menina passou minha guarda rapidinho, chegou do lado e encaixou uma americana no braço, assim, e eu, mil vozes na cabeça, ia quebrar meu braço. Bati, e aí quando eu bati, eu falei, cara, se uma menina. A gente tem muito preconceito, né? Acha que só por ser mulher não vai conseguir te ganhar. Ficou provado ali pra mim que é totalmente possível. Ainda mais no jiu-jitsu, quando a gente consegue suprimir a força, né? Pela técnica. E foi bom pra. Se eu tinha algum preconceito, eu acho que não, mas se eu tinha, morreu ali. E foi bom pra mostrar que o que importa é você ter a técnica bem treinada. O que vai fazer diferença pra você numa luta, numa briga, num campeonato, é o conhecimento. Não é tanto a sua força, não é tanto o quanto você acha que você é bom. É o que de fato você sabe, né? E o jiu-jitsu te dá essa consciência de que é preciso estudar. Se é preciso estudar, é porque você admite que tem algo que você não sabe. E se você admite isso, você já está sendo humilde. É bonito ser humilde. E é bonito também você saber o seu valor. Então o que a gente tem que fazer é equilibrar essas duas coisas. Não ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto ficar se achando e nem tanto ficar se depreciando, né? Eu acho que o jiu-jitsu tem o poder de equilibrar esses dois lados da balança, né? Ele é uma arte que, como você bem disse, ele faz a gente passar por todas as emoções. É, Você vivencia vários tipos de emoções. Você vivencia o desespero, o direto. medo, Porra. você vivencia a alegria quando você tem um bom resultado. Uhum. Você vivencia a dor, porque a gente se machuca. Sim, Então, assim, todos os tipos de reações a gente passa por ali, né? Tem aquele treino que realmente, pô, dá medo. Você quer fugir do treino. você sabe que vai perder, Eu até mas era um, você vai pro eu treino. até era um cara que, tipo assim, eu posso dizer assim,
eu era daquele tipo assim, ah, eu vou ser chacota mesmo, mas eu vou, entendeu? É, mas Porque isso é. assim, eu já sabia que eu ia ser espancado, Uhum. mas eu ia sabendo, tipo assim, é a sessão de tortura ali, mas eu ia sabendo. Então, assim, você passa a perder o desespero, né? Sim, Que no começo, eu costumo dizer que lá no começo, quando eu não sabia nada, a sensação era de estar amarrado, afogado, né? Você sim. tá ali, Sufocado, né? não tem artifício nenhum. Depois, até para tomar um amasso e tal, você consegue desenvolver técnicas para respirar, Aham. para se resguardar Sim, de alguma coisa ali, né, até chegar o momento que você vai ser finalizado, porque às vezes não tem como fugir sim. disso, entendeu. Mas você consegue desenvolver uma técnica de sobrevivência àquele momento intenso de tortura. E isso tem a ver com a vida, né? Tem. Porque é o que eu falo, assim, não tem como você treinar todas as situações da vida. Porque, cara, ninguém vive tudo, né? As pessoas têm experiências diferentes. Um dia vai acontecer uma coisa inédita com você na sua vida, no outro dia outra coisa inédita. Cada dia é um dia, cada pessoa é uma pessoa. Mas o estado mental, quantas vezes você experimentou desespero na tua vida? Medo, alegria, sensação de estar sendo sufocado, né? Em experiências diferentes, né? Medo pode surgir num assalto, pode surgir numa pessoa, num ente querido que não responde a tua ligação, pode surgir numa situação de hospital. É medo. São medos diferentes, mas é medo. Se você treina medo, você conhece medo. Mas se você não treina, se você abstém, se você evita na sua vida situações de estresse, quando acontece uma, você não sabe o que fazer, né? Você está destreinado naquilo. O jiu-jitsu treina a gente todo dia para sentir medo, sentir, pô, pressão. Quando o cara pesado monta em você mesmo, abraça a tua cabeça e abafa, é como se você estivesse sendo enterrado vivo, né? Literalmente. Literalmente. Então você treina o teu cérebro. E, cara, eu acho que os neurologistas vão estudar isso em algum momento, porque a gente treina situações ali que realmente faz você se sentir mais tranquilo quando em outra situação totalmente diferente na sua vida, você tem a experiência do mesmo sentimento. Não a mesma situação, mas o mesmo sentimento. Caramba, eu tô com medo. O que que eu faço? Aí, em alguma. Não é que você lembra conscientemente daquele momento do treino, mas aquela sensação de sentir medo você já sentiu, você já tá acostumado, e você sabe que. Peraí, deixa eu manter a calma, analisar a situação. O que que eu posso fazer? Tem algo que eu possa fazer para resolver essa situação? Tem. Se tem, o que que é? Vou fazer. Se não tem, já tá resolvido. Entendeu? Sei lá, 1000 situações. Foi assaltado, tem uma arma na sua cara. Fica quieto. Deixa o cara roubar e torce pra ele não te matar. O que que você vai fazer? Vai se desesperar e tentar roubar a arma do cara? Eu não faria isso, entendeu? Então são situações. É como se eu estivesse batendo num treino pra um cara muito melhor que eu, né? Pegou meu braço, pegou, filho. Bate, aceita que é melhor, entendeu? Pede seu telefone ali pro assaltante, acabou. São treinamentos e treinamentos. Acho que cada um vai absorver de um jeito e a gente. Por exemplo, você usou a situação do assalto. É, Eu fui assaltado uma vez saindo de um treino. saindo de um treino. Saindo de um treino, tava eu, mais 2 amigos, eh, aqui perto inclusive, e eu fui deixar um deles em casa, estava chovendo de uma forma muito intensa, inclusive a gente estava discutindo até coisa de assalto dentro do carro, por incrível que pareça, Olha só. e eu falando coisa do tipo: "Tá maluco? Ninguém encosta em mim aqui não. Pô, tá doido? Conheço todo mundo, ando com todo mundo, enfim, sou criado no bairro, conheço Deus e o mundo". Uhum. Pô, tava chovendo, conversando, desatento, parei o carro, fui interceptado por um outro carro, veio um cara de touca, bateu com a pistola no Porra, meu vidro. Pra você ver como é que era o meu estado mental, sabe qual foi meu primeiro pensamento? o quê? Eu achei que era sacanagem. Tu achou que era alguém pilhando porque você Eu tinha achei que acabado de era alguém me falar. zoando, alguém Aham. meu conhecido que viu meu carro e veio me zoar. Pô, que zoação braba, né? Não, mas Pô, aí os outros já estavam saindo do carro, e na época eu tinha uma filha pequena. O carro de trás tinha tranca, o cara não conseguiu abrindo o vidro para sair, aí saiu, tropeçou numa corrente que tinha no chão, caiu no chão, isso e nessas horas tudo dá errado, né? chovendo muito. A outro, saiu também um pouco depois, e eu fiquei parado ali, o cara estava na minha frente com uma arma, Uhum. fiquei parado, falei: "Beleza", saí, até eu ter um entendimento de que era sério, eu saí e segui andando para frente.
E o cara entrou no carro, tentou ligar o carro, o outro carro saiu de fora, né? Uhum. E, e nisso eu tive uma sensação ruim que eu falei, pô, esse cara vai pegar esse carro, ele vai passar, vai me dar um tiro. Vou contornar de volta pra eu ficar lá pra trás pra eu me proteger. E fui lá pra trás. Cara, Uhum. é impressionante, mas assim, eu tava escorado numa parede, olhando ele tentando fazer o carro não pegava. Eu comecei a meio que assim, achar engraçado. Falei, pô, retardado não vai conseguir fazer o carro pegar, vai ter que sair correndo, eu vou lá, vou pegar meu carro. Então, tipo assim, Você teve essa calma, né? sabe? Você ainda conseguiu pensar em andar pro outro lado pra evitar um possível tiro. É, porque eu pensei assim, pô. E aí eu encontrei os amigos, cara, os dois estavam em pânico. Eu falei, pô, eu vou te contar uma outra situação recente, agora Uhum. que, mais recente, eu curtia baile funk de briga, Você tá? curtia? Curtia. Conheço uma galera que E curtia fui também. curtir agora depois de velho. E aí? Cara, a gente estava lá no baile acabando com tudo e de repente invadiram lá com mais de 200 e cercaram a gente, fizeram igual os 300 na Termópilas, mas nas Ah, Termópilas eles não foram separados, a gente foi separado. Então você imagina, uma tropa que é separada, ela é aniquilada com facilidade. com certeza. Cara, desespero total, todo mundo apanhando e tudo mais, a gente fugiu lá através de um bar e tal, um desespero total. E assim, o na hora é desesperador pra todo mundo, tá. Não Sim, tem como ser diferente, não tá. tem como. Você tem medo da mesma forma, é Todo mundo desesperador. sente, a diferença é como você lida com isso, né. Agora quando a gente saiu de lá, a diferença foi isso, as 2 pessoas que estavam mais próximas de mim, quando eu falo com elas sobre esse assunto, sabe qual é a primeira reação delas? Qual? Abaixam o olho. Abaixa a cabeça? Foi mais Por traumático exemplo, pra se eu eles, chego e né. falo pra eles: "Vamos lá, vamos de novo", eles abaixam a cabeça: "Pô, cara, não, não quero nunca mais". Memória ruim, né. A memória afetiva ficou totalmente Aham. afetada. E sabe qual é a coincidência entre nós 3? Qual? O único que praticava jiu-jitsu era eu. O único era você. Os outros 2 não faziam. É, eu acho E que outros amigos que estavam lá também, que são da luta, voltaram aí. voltaram aí. É porque quem faz luta tem eu estava escutando isso, acho que agora, vindo no carro, um psicólogo falar sobre ter a experiência do toque, né, de não ter medo de tocar nos outros. Tudo que você tem o hábito de fazer, perde o mistério e deixa de ser ameaçador, né. Então se você todo dia treina algo de luta, aquele hábito ali, aquela experiência ali deixa de ser ameaçadora. E você treinou outras lutas também de contato, de Sim. pô, boxe, você falou. Cara, pra você, um soco na cara com certeza é uma coisa muito mais banal do que pra mim. Cara, Pra mim vai ser muito mais não é sério. que seja, Mas você tá? tá Um já mais soco é um acostumado, soco. né. Um soco é um Um soco soco. é um soco, eu sei, Sempre mas vai ser. Inclusive eu costumo dizer uma coisa até pra deixar uma coisa bem clara, por mais que você treine, eu treinei várias modalidades. aham, Por mais que você treine, sempre tem aquele cara que mesmo que, você treine tudo, aquele cara você sabe que, você não dá dentro com ele, porque ele é com mais certeza, forte, sim, porque ele sabe o mesmo que você sabe, entendeu? aham, Então não tem essa, você pode ser um ninja, é, mas você é um cara mais leve, mais fraco, então não tem aquele cara como. continua sendo um obstáculo para você. Só Sim, que uma coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte, a diferença é que muitas pessoas têm medo antecipado. Outras uhum, pessoas têm o medo no momento em que a situação sim, acontece, entendeu? Talvez seja, esse aí o grande diferencial. A gente tem, por exemplo, a questão do medo da violência à noite. Eu costumo uhum. dizer para as pessoas: "Eu não tenho medo de andar na rua à noite. Eu sempre andei na rua à noite", entendeu? Eu vi até você falar num dos vídeos lá que você tinha uma técnica para andar à noite na rua. Pô, quando eu era moleque, cara, isso antes de fazer qualquer arte marcial, era assim, a última carta na manga. Voltava, às vezes, ia pra morava em Jacarepaguá, voltava de qualquer coisa que a gente fosse, né, uma boate, alguma coisa assim, voltava à noite, ou voltava sozinho, ou voltava com mais um ou dois amigos, e, pô, moleque de, sei lá, 14 anos, 15 anos, se tivesse alguém na rua que eu achasse que era ameaçador, eu usava essa técnica kamikaze, eu ia direto pra cima da pessoa, e chegava pra cima da pessoa e perguntava alguma coisa, só pra Quebrar o gelo. demonstrar que eu não tava com medo, embora
muitas vezes eu tivesse. Então, cara, eu não sei se funcionou, não sei se alguma dessas pessoas que eu abordei realmente queria me assaltar, mas na dúvida eu sempre ia pra cima e perguntava as horas, falava, dava uma de maluco, porque eu acho que o cara que vai, o assaltante, ele não gosta de surpresa, né? Ele gosta de pegar você desprevenido. Então, se ele vê que você tá ligado nele, que você tá vendo, ele pode desistir de te assaltar. Ou ele pode te assaltar do mesmo jeito, mas nunca aconteceu. Eu acho que essa coisa de você ir pra cima pode funcionar. Não sei. Era a única coisa que eu podia fazer. Quando eu tinha aquela idade, nenhum conhecimento, nenhum background de nada, era o que eu podia fazer, né? E funcionou. Assim, eu tenho uma experiência bem abrangente com o negócio de rua à noite, porque eu comecei a sair pra rua, fazer Uhum, besteira e, pô, ainda comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar por volta dos 15 anos. Eu saía daqui do meu bairro, onde eu moro hoje, por volta de perto de 6 horas, ainda estava escuro. E logo depois eu fui morar na Barra. uhum, No ano de 97 eu fui morar na Barra. E eu era obrigado a sair mais cedo ainda. uhum, Eu tinha que estar no ponto antes das 5 da manhã para poder ir. Então, assim, eu me acostumei a sair com o dia escuro, aham. entendeu? E esse fato de eu ter me mudado fez com que eu ficasse vindo de lá para cá sempre, muitas das vezes à noite e sozinho. Então, Uhum, eu me acostumei a andar sem ninguém do meu lado e nos mais variados horários. Então, eu fiquei uma pessoa assim bem, como é que eu posso dizer? Quase um nômade, né? Eu ficava para lá e para cá. E depois, obviamente, eu tive uma noção melhor de como me comportar, uhum. porque eu conheci o jiu-jitsu e outras coisas mais. Mas o fato é, essa malandragem de andar na rua, ela é como se fosse uma casca. Você também ganha, ela É, também é treinável. também é treinável, Ela com também é certeza. treinável. Você vai ganhando experiência ali, né? Se expondo às Aham, situações. E, e aí, quando você começa a conhecer a luta também, em todos os seus aspectos, você passa a confiar mais em você mesmo. sim. Você falou, por exemplo, que você teve a sua técnica kamikaze de abordar o cara e perguntar a hora ou coisa do tipo. A última experiência que eu lembro desse nível foi um cracudo desses que me abordou na pandemia no posto de gasolina aqui. Mas aí era uma situação que assim, eu tava rindo da cara dele. O amigo dele que tava junto com ele ficou pra ele assim. Porque o cara tava vendo que eu tava Aham. literalmente debochando da cara dele, que tipo assim, que eu não tava com medo nenhum. Eles O cara tentou te intimidar, mas não conseguiu, né? queriam me roubar, entendeu? Aham. Mas eu não fiz nada, eu só fiquei, tipo assim, meio que Né? eu tava rindo, só que eu tava de máscara. Ah, O meu riso dava pra ver pelos pelos olhos. olhos. Então, assim, a maneira como eu já estava me posicionando e tal, fez o outro se O cara viu ligar. que não colou a intimidação, né? Tipo assim, que eu levei aquilo numa Aham. boa, numa brincadeira. Mas teve um fato que eu fiz uma coisa que foi meio que assim, pra testar até a reação do cara. Isso foi antes da pandemia. Eu estava chegando na rua onde eu morava e tinha um cara bem, bem assim, com aparência de alterado e que estava me olhando muito e Uhum. possivelmente queria me roubar e não parava de me olhar. Ele estava de um lado da rua e do outro e a gente andando lado a lado. Aí eu falei assim: "Cara, esse cara tá pensando que vai me roubar. Ele tá pensando que vai me roubar e a gente, É. vai ter que se enfrentar aqui". Aí eu fiquei pensando assim: "Cara, o que que eu vou fazer?". Aí eu olhei um poste desses de ferro mais finos que tinha na frente, aí quando eu passei pelo poste, eu dei um soco no poste. Ah. Como eu sei dar socos, né, eu dei um soco no E aí ele poste. viu. Aí ele viu. Aí ele falou: Ele "Pô". sacou que você já tinha percebido ele, né? Não, eu acho que ele teve uma percepção do tipo assim: "Pô, esse moleque não é um idiota que eu vou chegar ali e ele vai se Sim. apavorar", entendeu? Querendo ou não, você mandou pra ele um recado, né? Exatamente. E a Você partir dali mostrou que você era ele capaz. apertou o passo. Então, Ah, tipo é? assim, de repente era até um cara que podia me bater. Mas ele viu aquela cena e ficou na dúvida. Ficou na dúvida. Então, quando você desperta a dúvida, Sim. o cara, ele perde aquela coisa da facilidade. O ladrão, o agressor, ele gosta de ter certeza. Por isso que Exatamente. eles escolhem presas fáceis, né? O Exatamente. cara vai agredir uma criança, um idoso, uma mulher. O cara nunca vai escolher agredir alguém que ele sabe que, ou que ele tem dúvida se ele pode ganhar ou não, né? Exatamente. Então, é isso. Se você deixa o cara em dúvida, mas é isso que você falou, isso são coisas treináveis. É.
Tanto a vivência de rua, quanto a vivência de luta e tal. Isso são coisas treináveis. Quando você adquire o hábito dessas coisas, aí elas param de ser ameaçadoras, né? Deixam de ser um mistério para Isso dentro você. daquilo que você fala, do nosso estado mental, É, elas não podem ser um limitador, por exemplo, cara, eu preciso ir na farmácia. Ah, não, tenho medo que é à noite, tenho que esperar amanhecer, pô, entendeu? Para é. essas coisas é que eu não admito. Não quer dizer que você vai ser o valentão da rua, Não, nada. É só para tipo assim, cara, tu precisa ir, aham. entendeu? Pelo contrário, hoje onde eu vejo que tem problema, eu até me afasto, entendeu? Que é bem inteligente também, né? É, Porque é, a, é a a primeira primeira defesa a pessoal é primeira não defesa estar onde a pessoal. confusão É está, né? exatamente, sair de perto. Sim, A segunda é você dizer: "Opa, amigo, não quero sim. problema com Tentar você", fugir da tentar confusão. fugir, É o que entendeu? eu falo para meus alunos, cara, olha só, a gente treina umas técnicas aqui de defesa pessoal, isso aqui é para usar quando você estiver num beco sem saída. Não tem como sair de perto, não tem como correr, não tem como ir para um lugar seguro, você vai ter que lutar, aí você usa isso. Eu sempre gosto de deixar claro isso para eles, porque senão os moleques começam a achar que, então quando alguém tiver com um pedaço de pau, eu vou lá para cima dele e vou derrubar ele. Não, entendeu? Se alguém tiver com um pedaço de pau ali, sai, vai para longe, cara. Até é possível, mas É, assim, mas é bom evitar, sempre melhor evitar, né? é bom evitar, Sim, entendeu? Porque, assim, a gente tem exemplos recentes de que, pô, infelizmente, não é tão fácil você chegar e simplesmente bater em alguém. não A é. pessoa pode voltar e fazer uma coisa muito pior com você. Não é simples nem é legal também, né? Ninguém gosta nem de bater nem de apanhar. Bater não é prazeroso, né? Às vezes, você é obrigado a se defender. Aí você tem que fazer alguma coisa. Mas eu acredito que poucas pessoas saiam na rua pensando, hoje eu vou bater em alguém, tô com vontade de bater em alguém. Porra, se o cara pensa isso é porque, porra, tem alguma coisa errada, né? É, é isso. Eu acho que é o que você falou. A primeira defesa pessoal é onde é que tá a confusão? Tá ali? Então eu vou lá pro outro lado. E detalhe que eu falei aqui mais cedo, né, a gente falei do negócio do baile funk, mas, por exemplo, eu separo as coisas. Pra mim, o baile funk é como se fosse um esporte. E E ali e só e tem gente que quer é, aquilo. Então exatamente. tudo bem. E Se pra todo mundo mim e combinou pra o mim que se tu quer. tá ali, no ambiente ali de bares e tal, e tem uma briga, pra mim não tem nada a ver, Exatamente. entendeu? É o que você falou, como se fosse um esporte. O MMA não Justamente é um esporte? exatamente, mais ou menos por aí. Quando eu buscava, né, hoje nem tanto, mas quando eu buscava algo de entretenimento na noite, o Uhum, tipo de ambiente que eu frequentava era o contrário. Porque assim como você é da música, eu uhum, também sou. Eu gostava de um bar com voz e violão, aham. onde reinava um ambiente de calmaria, e não Sim, queria estar num ambiente de confusão. sim, O ambiente de confusão geralmente era um lugar de ambiente, eh, proposto para isso e de sim. certa forma controlado, né. É. Nada que virasse uma Se tragédia. todo mundo que tá ali quer a mesma coisa, aí é com eles, né? Você não pode pegar uma pessoa desavisada, jogar no meio e falar, agora você tá num baile de corredor. E o cara queria estar no E voz e e isso violão. aí isso aí infelizmente, né, foi até, uma das coisas que reinou aí nas antigas, né. Eu era um Aham. cara pacato, até o dia que eu fui juntado. Aconteceu isso com você? Aconteceu, quando eu tinha uns 14 anos, Isso que eu nos anos eu fui juntado. 90? Anos Na 90. época dos Pit Boys, né? Não, nem foram Não pit foram. boys, foi na verdade, uma coisa. Eu fui confundido com Pô, uma pessoa que furou o pneu de um monte de gente numa cara. festa, que foram amigos meus inclusive que fizeram essa bobeira, e a culpa acabou recaindo sobre mim e vieram pra cima de mim e dali se desenvolveu um processo de vingança, e esse processo de vingança me alimentou nessa coisa de querer buscar isso aí, Aham. entendeu? Mas, o fato é, como você falou, não era porque alguém sai querendo fazer. Mas, por exemplo, nesse caso, eu tinha um objetivo de me vingar de quem fez comigo, Uhum. né. Depois, isso meio que se tornou até um hábito, porque também tem isso, rola uma coisa como se fosse uma banalização, você Sim, tipo assim, se acostumando, aí começa a perder os motivos. A questão dos pit boys eu vivenciei quando eu fui pra Barra. sim. Quando eu fui pra Barra, andava com a galera e tal, eu vivenciei isso lá. Mas também lá eu aprendi, a covardia é feio. É. A covardia é feio, você juntar uma pessoa é feio. Lá a gente tinha, na verdade, um outro perfil. A gente Aham. gostava de enfrentar desafios onde a gente, às vezes, era a minoria, entendeu? Que Sim. aconteceram fatos assim. Uhum. E nesses fatos, você é testado
no sentido de, tipo assim, pô, como é que você vai lidar com isso? Uhum. E ficavam ali alimentando o outro. Meu irmão, não arrega não, entendeu? Então a gente passou por situações ali parecido com o dos 300 também ali, e assim, mas tudo começou porque um dia fizeram comigo, Entendi. entendeu? E aquilo ali foi desenvolvendo. Óbvio que depois vem um momento de maturidade, você vai se desligando disso, Isso se dissipa, vai né? se dissipando, você vai canalizando de outras formas, mas ali naquele momento de adolescência ali você se seduz um pouco com isso, que como você falou, você tem um poder maior nas mãos e você quer É, usar, é. entendeu? E o adolescente às vezes não tem maturidade para lidar com isso, né? Porque o cara que sabe jiu-jitsu, ele pode matar a pessoa. Ele pode matar a pessoa facilmente, né? Um leigo, se você quiser, você mata. E isso também é uma coisa que eu costumo falar, essa coisa desse esse poder que a gente tem no treino e entre colegas de equipe, isso tem até um lado inverso, né? Porque ele gera uma confiança mútua muito bacana. Porque, Sim, poxa, se você pega meu pescoço e me finaliza, e eu sei que quando eu bater você vai parar, porque se você não parar, eu não tenho o que fazer. Se você não parar, você pode me apagar, me matar, fazer o que for. Mas se eu sei, eu confio em você que quando eu bater você vai soltar, pô, essa uma base bem bacana para você começar a construir uma amizade, né? Confiança mútua, tem um código de ética ali. E as academias têm isso, né? Os 3 tapinhas são sagrados. Bateu, eu sei que você vai me perguntar alguma coisa sobre o sagrado. O sagrado, 3 tapinhas são sagrados, né? são. Isso é uma coisa sagrada. Se você Embora bate e o cara não embora solta, meu irmão. embora, assim, tenha uma situação aí, mas é uma coisa mais, assim, de intimidade, Hã. que você vai bater, o cara vai dar uma afrouxada, mas vai apertar de novo, vai ficar te torturando ali, te sacaneando, Ah, mas isso entendeu? aí, Mas pô. aí é uma coisa de amigo, de intimidade, Ah, não. Aí entendeu? você tem que saber com quem você. Se é uma brincadeira, você tem que saber com quem você tá Aí fazendo, né? às vezes acontece, assim, uma coisa assim, Não, mas pô, aí é brincadeira. não, é brincadeira, mas assim, é uma coisa que, assim, posso te falar, aconteceram várias vezes comigo, por É. exemplo, dos caras mais fortes, pô, vem moleque, pô, aí pegar e Ah, mas ficar ali, aí é mas, camaradagem, é ah, brincadeira, né? camaradagem, mas assim, isso te encascora também, isso te encascora Também, também, também. você vai aprendendo a lidar com a situação do desconforto, sabendo que Aham. ela não vai cessar ali. E desmistificando o desconforto, né? É o que a gente falou, cara. Treinar o desconforto te deixa menos desesperado na hora que você estiver desconfortável. É isso. Estar acostumado com o desconforto. Eu acho um erro da sociedade hoje as pessoas evitarem os reveses na vida, evitarem a qualquer custo. Meu filho não pode arranhar o joelho no chão. Meu filho não pode não sei o quê. Ah, e o que que vai ser do meu filho se ele. Cara, as experiências da vida estão aí para serem vividas. Você só vai querer dia ensolarado na sua vida? Que um dia vai chover. E no dia que chover, você não vai saber lidar com isso. Pô, é péssimo. A gente tem que ter todas as experiências, as boas, as ruins, aprender a lidar com todas, né? Para ter repertório. Eu costumo dizer que a violência é uma linguagem. Isso é inclusive o tema do meu próximo livro que eu comecei a escrever. A violência é uma linguagem. Assim como eu sei os palavrões em inglês, não para usar, mas para saber quando estão usando contra mim, a violência é uma linguagem que é bom você saber, porque ela existe. Ela E no existe. dia que usarem contra você, você tem que saber falar aquela língua ali, né? Como é que você vai ficar? Vai levar um tapa na cara, vai virar o outro lado, vai pedir pra dar de Uma novo? vez eu falei isso pro meu filho mais velho, que hoje está com 22 anos, eu disse para ele assim: "Você tem que treinar", e ele já estava treinando até jiu-jitsu nessa época, e já tinha feito kickboxing durante um tempo. Uhum. Eu estava tentando empurrar ele para jiu-jitsu, estava forçando ele aí comigo. E ele falou: "Pai, mas eu não gosto muito, não sei o quê". Eu falei: "Cara, você tem que treinar, cara. Você tem que estar preparado para a rua. Se alguém vier te dar um soco na cara, o que que você vai fazer?". Ele: "Pai, mas por que vão fazer isso?". Eu Não tem falei porquê. eu falei: "Não tem porquê, vão fazer". Pode ser que nunca façam, mas se fizerem, né? Sim. Só de ter a possibilidade. Aí entra um exemplo que eu falei num programa anterior aqui. Esse meu filho, a mãe dele mora na Europa e ele fica indo pra lá, voltando pra cá. Falei pra ele: "Meu filho, eu sei que você é um garoto que fica mais em casa, que você não se preocupa muito com essa questão, Uhum. né, diferentemente de mim que ficava em tudo quanto era festa, tudo.
e me preocupava. Falei, de repente para você tá tranquilo, mas presta atenção, se tu estiver num avião, É. vier uma situação em que um sequestrador estiver lá e você precisar defender a sua própria vida, como é que você vai fazer? Então Uhum, eu tento dar um exemplo, assim, extremo, que espero que nunca aconteça, mas uhum. para que motive ele a refletir sobre. Sim. Porque é bom estar preparado. Você nunca sabe quando você vai precisar, É bom estar né. preparado. É. A gente fala até sobre violência, mas a luta te prepara até para coisas do cotidiano. Sim, sim. Você fica melhor, no ato de carregar coisas. Você começa a ter Total. uma consciência corporal para Sim. carregar as coisas. Você vai fazendo, A postura melhor, né. É. mecânicas de ajuda, né, você ajuda Aham. com a perna a levantar um negócio. Você começa a ficar um cara ma que incrementa mais Uhum. as tuas atividades. Sim, Então, ela mexe com a tua cabeça num sentido amplo de ações, de linguagem corporal, como você mesmo falou. sim, O cara quando vem para cima de você, a sua reação no olhar, na postura, já é diferente. sim. Já influencia na decisão Você dele. já está mentalizando, o que você vai fazer, o que você não pode fazer, você já olha o biotipo do cara, Uhum. entendeu? A roupa. Eu tive uma conversa sobre isso com um cliente meu. O cara, a primeira vez que me viu, a gente foi durante a pandemia. Ele foi um dos primeiros que eu atendi durante a pandemia. Eu precisei atender ele na rua. E depois a gente pegou uma intimidade e ele falou: pô, meu irmão, quando eu te olhei, eu já te olhei para tuas pernas, para não sei o quê, para ver eh, como é que era a tua base, o tipo de roupa que tu tava vestindo. Quando eu vi que tu tava com a bermuda assim, eu já vi que tu era um cara que sabe lutar. E não sei. O cara já, tipo assim, ele já Fez a leu, leitura já ali, fez a né. leitura completa. Então, tipo assim, você começa a adquirir uma sensibilidade Aham. que é diferente, ela é mais aguçada. É, quem treina consegue reconhecer quem treina, né. Você anda na rua, você olha um cara e você fala: "Esse cara treina jiu-jitsu". Não sei dizer porquê, cara, não sei dizer porquê, mas dá pra reconhecer, né. Há algumas pessoas Algumas mais pessoas sensíveis, sim. sim. Mas, por exemplo, eu já vi pessoas perguntarem pra mim: "Pô, mano, tu treina também?" E eu penso assim: "Porra, cara, eu provavelmente treinei muito mais do que você". Aham. E o cara, tipo assim, Ah, mas não o cara teve essa. reconheceu isso em você, Não, né. ele me perguntou. Hã. Ele deduziu que não, Ah, ele provavelmente. deduziu que não, será? Sim, provavelmente pela pergunta, sim. E na minha cabeça eu falei: pela minha idade, por Uhum. eu saber que eu me dediquei a várias artes marciais diferentes, eu falei: "Pô, eu treinei mais que esse cara", entendeu? Aham. E por que que ele tá me fazendo essa pergunta? Ele não teve essa sensibilidade É, de fazer a leitura, entendeu? Ele não sim. teve essa sensibilidade. Eu acho que não é para todos isso, Não, não é. mas algumas pessoas têm isso mais, assim, mais intrínseco ali na maneira de observar o mundo, Uhum. entendeu? É, as pessoas são diferentes, né. Cada um tem sua experiência e cada um vai se envolver de uma forma. Mas é isso, eu acho que, cara, essa que você falou de expressão corporal é muito importante. Você estava falando, né, de quando a gente tem um embate. E é isso, a pessoa vai fazer uma leitura sua. Dependendo da sua postura corporal, ela vai fazer uma leitura ou outra. Então, você tem que pensar aí qual a leitura que você quer que as pessoas façam de você, né? Que te vejam como alvo fácil ou que tenham um certo respeito quando forem te abordar, né? A gente sempre espera, que elas tenham, no mínimo a dúvida, No né, mínimo a dúvida, no é. mínimo a No dúvida, mínimo a que elas não dúvida. tenham a certeza da vitória. Exatamente. Porque como eu te falei, sempre vai ter o cara que vai conseguir fazer, Sempre vai ter. Isso sempre sempre vai vai ter, ele ter. só não pode pensar que vai ser tão fácil assim. Sim. Porque se ele tivesse a certeza, ele vai fazer toda Se hora. tiver certeza, ele vai Aí não fazer. vai mudar muito de uma coisa que a gente pode, começar a abordar aqui agora, do que as crianças vivenciam no bullying na escola. Pô, esse é meu assunto preferido. Por que que o bullying meio que dá uma cessada quando a pessoa vira adulta? Porque a forma de postura dela, É. mesmo não sendo da luta, já muda. Não, e porque quando você é adulto, toda confusãozinha é um pouquinho maior, né. Os brinquedos dos adultos mudam, né. Quando você é uma criança, o que que pode acontecer de ruim com uma criança na escola? Tomar um soco na cara? Adulto não, meu irmão, se tu der um soco na cara num camarada ali, amanhã ele volta com a pistola pra te pegar de surpresa, entendeu. Então é mais sério o negócio. Agora, transferindo aquilo que a gente estava falando de antes para o bullying, né. Por que que o moleque, pô, vai implicar com o outro? Porque ele sabe que o moleque não vai fazer nada. O moleque não vai fazer nada, entendeu? É presa fácil. Ninguém implica com o grandão da turma, né?
Ninguém implica com esse cara. Mais ou Implicam sempre menos. com o Na, menorzinho. na minha turma do colégio, a gente tinha um grandão lá que a gente implicava e, pô, vou te falar, o moleque batia, doía, mas mesmo assim a gente Mas vocês implicava. implicavam com ele mesmo assim? Pô, então Tinha era um, diferente tinha ali, um né? moleque lá que, cara, era incrível, o moleque era grande, dava um soco que doía, mas. Porque ele era repetente ainda. Ah, mais velho então Mais também. velho também, então assim, mas mesmo assim a gente implicava, botava apelido. E isso não era tão novo, não, isso era com 14 anos. Aham. Meu irmão, eu lembro de cada soco que eu tomava desse moleque, mas mesmo Pô, assim, mas por que vocês faziam isso então? não lembro. Só pra ver a reação dele, né? Assim, Pela por que diversão. que não era uma atitude de um, era atitude de Ah, vários, eram vários. entendeu? Tipo assim, mas ele batia em todos, Entendi. tá? Era interessante que às vezes a gente estava conversando com ele como se nada tivesse acontecido, mas do nada a pilha ficava Começava. nele e ele ia lá, batia em todo Mas mundo. vocês eram amigos dele, né? Não, Não eram amigos? não, a gente falava com ele porque ele era da turma, mas amigo dele não, assim, na hora do recreio, essas coisas, a Não gente ficavam com ele. não ficava. Mas na sala a gente se falava, Aham. brincava às vezes, até alguma coisa. Mas em geral a gente fazia um bullyingzinho com ele, e ele era mais forte, mais velho, batia na gente. Mesmo assim a gente fazia. Será que ele se incomodava com esse bullying? Pô, com Não, eu certeza. digo, pelo menos ele não recebia esse bullying calado, né? Ele Não, reagia. pô, reagia bem. É. Cara, tem muitas opiniões, né, sobre bullying e sobre solução pro bullying e tal. As pessoas falam muito sobre isso, né? E tem umas controvérsias, assim, eu tenho minha opinião pessoal. Eu vejo muita gente falando que, criança que sofre bullying tem que procurar um inspetor e fazer não sei o quê, procurar a direção da escola. Eu acho que as saídas pacíficas são todas mais bacanas, quando a gente tá falando de convivência em sociedade. Mas, por outro lado, eu acho que também nada substitui a própria criança se livrar da implicância usando suas próprias Não, capacidades, isso é legal. sabe? Eu tenho até um exemplo meu disso. Quando eu vim da Barra pra cá pela primeira vez, Hum, e assim, eu já era um moleque que já treinava judô, já era graduado no judô e tal, uhum, mas eu era um garotinho da Barra, treinava no condomínio e tal. Aí eu vim pra cá com 10 anos. tá. Aí me botaram num colégio grande aqui, que eu costumo dizer que foi mais ou menos como te jogarem num presídio. O colégio era cheio de moleque marginalzinho, caramba, não Aham. sei o quê. Todo mundo fazia bullying. Todo mundo, aí, moleque, eh me dá um dinheiro aí, me dá tua merenda, e não sei o quê, não sei o quê. Cara, e eu apanhava, perdia dinheiro. E eu não reclamava com o inspetor, não. Isso aí eu fazia quando eu era menor. Isso aí eu Aham. fazia e geralmente não adiantava, não, que aí tinha o negócio do te pego lá fora. Se falar com o Aí, inspetor vai ser pior. quando eu tinha uns 8, 7 anos, eu tinha esses problemas aí. Mas com 10 eu já não fazia isso. Mas eu ainda sofria essa opressão. Aí o que aconteceu? Eu dei uma continuidade legal nesse colégio. Eu fiquei amigo dos caras. Eu me tornei um deles. Aham. E no final das contas, sabe o que acontecia? O quê? Eles falavam assim, cara, você é o pior de todos. Entendeu? Depois que a gente saiu da escola, então, alguns Hã. desses caras que eu tinha como referência, tipo assim, eram os mais novos, falavam, moleque, porra, tu não para. Entendeu? E eu passei a ser uma pessoa, tipo assim, oriunda do meio. Aham. Porque o cara que vai pro presídio e fica Se ali, mistura ali, acaba virando se um deles, né? mistura, instinto de sobrevivência. Mas Sim. aí eu comecei a trazer isso pra vida. Então, tipo assim, quando eu falo pra você que eu tive essa oscilação de coisas, Quando foi que eles começaram a te aceitar no grupo deles? pô, não lembro, cara. Assim, Teve algum episódio, assim, que eles começaram a te respeitar? cara, fazendo besteira na escola. Então, você fez alguma coisa que eles viram e passaram a te respeitar, né? Foram vários Várias. anos, foram vários anos. Aham, Então, assim, isso foi um processo, entendi. entendeu? E assim, de repente eu falei assim, pô, não tem mais o bullying e ainda tipo, sou do Se âmbito se ali. você tivesse ficado só de cabeça baixa sofrendo bullying, com certeza eles não teriam te trazido para o grupo, né? Não. Isso com certeza não. Eles teriam continuado a implicar com você e você teria continuado a aceitar e seria isso. Mas aí foi muito essa coisa também do enfrentamento, né? Tipo, Aham, pô, tu vai ali, é, batendo boca, às vezes brigava, aham. entendeu? E ia seguindo, entendeu? Você está descrevendo também um ambiente extremo, né? De um colégio Ali foi bem hostil. em que a coisa era Ali bem foi. fora de controle. Nem todo colégio é assim. Não. Mas mesmo num colégio assim,
Quando a criança que está sofrendo bullying se impõe de alguma forma, a tendência é que as implicâncias parem ou diminuam, né? O que você está me descrevendo é basicamente isso. Você arrumou um jeito dos caras te respeitarem porque você não ficou aceitando as implicâncias e as coisas que eles faziam calado, né? Você usou a sua própria capacidade para se livrar daquilo ali. E você conseguiu se livrar, né? Você se tornou um deles, mas pelo menos você não era mais o alvo da implicância, né? Isso aí foram tendo fases, por exemplo, lá, aí eu fui pra Barra, de novo. Uhum. Na Barra eu vivenciei a situação do Karate Kid. Ah, Passei por aquilo. Eu aham. fui parar no jiu-jitsu por causa disso. Conta. Eu sofri uma covardia e um grande amigo meu que professor de jiu-jitsu hoje lá, Aonde você fez jiu-jitsu lá? eu fiz na Gracie Barra quando eu comecei. Ah. O que aconteceu? Sofri uma covardia, meus amigos não me deixaram brigar com a pessoa. Eles falam: "Cara, nem tenta, tu vai se arrasar, não tem nem como tu brigar com esse cara". O cara já era da luta, Aham. entendeu? E me tiraram, me levaram embora e eu, pô, puto da vida porque eu era marrentinho de briga de rua. Mas aí o que aconteceu? Cheguei na escola segunda-feira, comentei com esse meu amigo que era do jiu-jitsu. Ele falou: "Meu irmão, Vai treinar agora. você vai pra academia hoje, eu vou levar o kimono pra você e tal. Eh, Se você entrar pra academia, nunca mais essa situação vai acontecer com você, porque ninguém vai te encostar aqui onde você mora, né, no Uhum. caso na Barra, e você não vai ser juntado em hipótese nenhuma". Ele me deu essas 2 garantias. E aí você foi. E aí eu fui. E por mais que tenha sido difícil, tenha sido ruim, foi um processo bem complicado, como eu te falei, essa sensação de não saber nada e tal, É. me incomodava bastante, mas eu não desistia. E eu Uhum. fiquei lá, fui ficando, fui ficando, fui ficando. E aconteceu a mesma coisa da escola, aconteceu lá depois. O Uhum. cara que teve esse problema, depois a gente desenvolveu uma amizade. Você ficou amigo desse cara? Olha que interessante. Tempo depois a gente conversou, ele pediu desculpas Uhum. e a gente ficou amigo, entendeu? Chegamos a andar juntos e tudo. Então, assim, foi uma outra forma de vencer, sem enfrentar, no caso, né? Uhum. Essa aí eu não precisei enfrentar, É, mas de uma certa forma houve uma coisa ali que chancelou ali o fim do problema, entendeu? sim, E de certa forma, sem o jiu-jitsu talvez isso não tivesse acontecido, é verdade. entendeu? Ele trouxe um restabelecimento de equilíbrio ali, de alguma forma, ainda que nem naquele momento eu desse dentro com o cara, Aham. Ainda que não entendeu? tivesse sido de uma forma direta, foi de uma forma indireta, né. Entendeu? Tem essas Legal. questões, É, porque aí já envolve grupo, o grupo te abraça, sim. né? Ele faz a questão que você fala também do acolhimento, né? É, o jiu-jitsu é uma irmandade, né. Na sua academia, quem tá treinando contigo, ele é teu irmão, né. Então aí você ganhou um exército de irmãos, É, exatamente. entendeu? E É você isso. fala, da questão do acolhimento em diversas instâncias, né? Desde casa Sim. até no âmbito de amizades, né? Você fala da analogia do ninho, né? Você fala sobre isso. É, essa analogia do ninho é o equilíbrio entre a função de mãe e a função de pai, né. Isso especialmente para professor de criança, né. Eu dou aula para criança, então, assim, você tem que observar muito o teu aluno, que tipo de criança que ele é. Tem criança que, cara, vai chegar no treino, vai adorar sair na mão, não ter problema nenhum com isso, é finalizado, não tá nem aí, vai pra cima. Tem outros que não. Tem outros que já ficam assim, é finalizado, já fica muito abalado. Então, essa analogia do ninho é o seguinte: o passarinho ele precisa. Essa analogia eu tenho que dar crédito ao Francisco Daut, que é um psicanalista, autor de vários livros, e ele é que veio com essa analogia, né? Se você der. O passarinho ele precisa de certo tempo de ninho para ele criar asas e capacidade de voar. Se você dá ninho de menos, ele tenta voar muito cedo, cai no chão e morre. Se você dá ninho demais, ele nunca levanta voo. Então, isso seria um equilíbrio das funções de pai e mãe. Função de pai e mãe é você acolher as necessidades da criança e você incentivar as capacidades da criança. Então, você não pode chegar para todos os alunos e fazer e ter uma atitude padrão de pegar hoje todo mundo vai fazer 200 flexões. Ou então hoje todo mundo vai treinar, vai sair na mão, não sei o quê. Tem criança que vai aceitar bem, tem criança que não vai.
Então, cara, você tem que olhar cada um. Então, tem aluno que você tem que fazer o seguinte: não, hoje você vai treinar comigo. Treina comigo, aí dá uma brincada, aluno muito pequeno. Tem aluno que você pode jogar. Pode jogar no meio dos leões ali que ele vai se dar bem, tranquilo. Mas também você não pode só ficar acolhendo aquele aluno, que é um pouquinho mais delicado, porque senão ele nunca vai criar capacidade de enfrentar aquela Tem coisa. que estimular É, a capacidade dele de de enfrentamento. enfrentar aquilo. Então mas você tem que saber dosar. Então, assim, um dia tu vai treinar. Hoje vai ser treino duro, hein? Vai lá. Vai apanhar? Não interessa. Outro dia treina com o professor aqui, vamos brincar. No outro dia vai lá de novo. Ou então vem alguém novo na academia. Pô, treina lá com ele, que é iniciante. Aí o moleque vai e ganha. Fica todo feliz. Aí outro dia apanha do outro moleque. É isso. Essa questão do ninho é você conseguir equilibrar as necessidades e as capacidades. Às vezes a criança precisa de colo, cara. Entendeu? Às vezes o moleque tomou um pau no treino, tá mal, tá cabisbaixo. Tu não pode pegar ele e botar em outro treino que ele vai apanhar. Seguido. Esse moleque vai sair do jiu-jitsu. Antigamente, as academias eram muito assim, seletores de casca-grossas, né? Se você não fosse já um casca-grossa, tu não durava ali. Você não ficava ali. E aí, o que que acontecia? Só ficava na academia os caras já geneticamente guerreiros. Só que eu acho que o jiu-jitsu também tem o lado transformador. Você pode pegar um cara que às vezes é um pouco mais inseguro, e se você souber trabalhar ele bem, equilibrar as necessidades e as capacidades, um dia ele vai se tornar independente e capaz e vai ter a autonomia dele. Isso é o mais bonito. Eu acho que o que o jiu-jitsu tem de melhor é essa capacidade transformadora. Através do quê? Das técnicas que vão dar pro cara segurança de se sentir amparado. De falar, pô, legal, não vou mais apanhar. Eu já vi muita Entendeu? gente que era assim, o improvável, o cara que era assim, pô, totalmente frágil, Aham. frouxo no sentido de tipo, pô, Medroso. tudo, cara, ai, 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 ai. Cara, e o Aham. cara se tornar o bicho papão, tipo assim, Exatamente. absurdamente superior É, a todos, sim. entendeu? E o tempo mostrou isso, entendeu? A condição dele de absorver todas essas consistências Aham. de raciocínio do enfrentamento, da resiliência e tal, e o cara se tornar, porra, bom de técnica, bom de mental, Aham. entendeu? E vencer todas as necessidades. Não que ele, pô, o cara se tornou o maior campeão do mundo, mas pro que eu vi ele começar e pro Aham. que eu vi ele se Teve tornar, um ganho, teve um ganho né. extremo. E ele É. foi um campeão até. Ele teve títulos brasileiro, carioca, Aham. entendeu? Teve pan-americano, mas assim, não foi um campeão mundial. Mas mesmo assim, Mas quem precisa ser um campeão ainda mundial, né? mais porque eu levei ele para o jiu-jitsu, Aham. eu trouxe ele do Muay Thai para o jiu-jitsu, e Você eu nunca diria que ele se tornaria nunca isso no diria, até porque primeiro eu dia, levei né? 2 caras juntos. Aham. Dos 2 que eu levei, um abandonou. Até voltou depois e também voltou, numa outra vibe, se tornou um cara Aham. competidor e começou a ter bons resultados também. Mas esse primeiro foi, assim, surpreendente pelo que eu via dele ali no início, e eu falei: "Caramba, meu irmão, o cara se tornou, tipo assim, referência", É, cada entendeu? um tem o seu ritmo, né. Tem gente que vai entrar, vai entender aquele universo e vai se tornar um AIS rápido. Tem gente que não, que vai parar, vai voltar depois. Tem gente que para e nunca volta. Você não tem como saber, né. Eu acho que nós professores de crianças temos que tentar criar um ambiente mais favorável possível para que nenhuma criança saia. Porque a gente sabe dos benefícios, né. Cara, eu penso muito dessa forma, você tem que criar um ambiente que seja favorável à criança se desenvolver e desenvolver suas capacidades da melhor forma possível. Se você cria um ambiente hostil o tempo todo, isso não vai acontecer. Ele pode ser hostil às vezes, entendeu? Tem que ter um treino duro às vezes, mas Aham. tem que ter também um momento de passar a mão na cabeça, que também não pode ser sempre, né. É assim como a questão da crítica e do elogio também, né, você não pode Exatamente, só criticar, nem exatamente, só elogiar exatamente. Porque a pessoa tem que ter, tem que experimentar todas as as sensações. experiências, as sensações, né. Tem que saber como é apanhar no treino e tem que saber como é vencer também. Então é isso, tem que criar um ambiente que tenha isso bem equilibrado. Eu acho que dessa forma a gente consegue transformar pessoas e não frustrar pessoas, porque, cara, se a academia for uma máquina de selecionar casca grossa e frustrar os outros, não está sendo benéfico para a sociedade, né.
Tá sendo benéfico só para aqueles que já conseguiriam ficar ali de qualquer forma, né? O cara que já nasceu brabo, Já bota ele tem onde uma botar, predisposição, né? bota ele onde você quiser botar, que ele vai se criar e vai se dar bem. Tem gente que nasce com a personalidade mais forte, mais resistente a isso. Tem gente que não. Então, será que essas pessoas também não têm direito de se beneficiar? Tem, Tem, eu né? acho que Total que todos tem. acabam se beneficiando. Uma É. vez a gente foi chamado a atenção por isso lá na academia, lá no Hum. Novo Leblon. E assim, Lá no Rabicó? e fomos chamados a atenção pelo gordo da seguinte forma: senta aqui rapidinho. Vocês estão olhando para lá pro tatame? Tava, inclusive, acho que o nosso amigo que me apresentou a você, Quito. ele tava lá e assim, foi mostrado o seguinte, cara, vocês estão olhando lá? Não tem faixa branca, quase não tem faixa azul. Vocês Uhum. estão vendo o que vocês estão fazendo? Vocês expulsam as pessoas. Vocês transformaram isso aqui numa selva. Porque isso era antigamente o normal. Era o normal. Só Só que ficava mesmo, quem já era mas duro, né? mesmo sendo normal, a maioria era azul. Uhum. Quando eu entrei na Gracie Barra lá, era a maioria azul, faixa branca. Uhum. A maioria, assim, numericamente falando. E nessa época, por incrível que pareça, quase não tinha faixa branca, É. entendeu? Uma academia sem faixa branca é uma academia sem futuro, né? E tinha muito ali, muito cara faixa roxa, faixa marrom e até muito faixa preta. Até fotos recentes Aham. que eu olhei, assim, eu falei, cara, tem muito faixa preta treinando. E assim, cara, ele falou, vocês inverteram a pirâmide, meu irmão. É. Vocês têm que parar com isso. Tem Porque que ter assim, mais faixa branca. porque assim, agora a gente já estava falando dessa fase do negócio, Aham. do desenvolvimento humano e Sim. tal. E ele já veio, acho que ele tinha acabado de vir do Emirados Árabes nessa época, que ele estava lá coordenando, Aham. e ele veio e mostrou isso pro cara. E ele falou numa boa, assim, ele falou, cara, olha o que vocês estão fazendo. Quando não é matando os outros no treino, vocês estão matando com zoeira, Aham. com piada e tal. E assim, nessa época eu ainda não tinha meu trabalho com a luta e tal, assim, eu estava começando, e eu comecei a ter essas percepções, eu falei, é verdade. A gente tem É. que ser Tem mais que polido. atrair as A gente pessoas, tem que ser né? mais polido com É. isso. E a gente fazia isso aí de uma forma natural mesmo. Aham. Como eu falei, né? Às vezes assim, o comprimento da gente era um xingar o outro, entendeu? Era o tempo todo essa Sim. coisa de se Que, ofender, de que entre xingar. vocês, que já se conheciam, tudo bem, mas o novato olha aquilo, né? Estranho. Fala, pô, onde é que Mas eu também tô, tem um né? detalhe nisso, né? Ah. A gente fica sem se ver, pode ser por anos, Aham. mas é como se tivesse se visto ontem, Quando entendeu? encontrar é irmão do mesmo jeito, né? Porra, tem assunto, um fica feliz de ver o Sim. outro, entendeu? Então isso aí realmente É. assim, é um troço inexplicável, É uma irmandade. é um Mas troço aí você imagina inexplicável. o novato entrando num clube já fechado, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se trata daquele jeito, sem papas na língua, né? Você falou que o oi era um xingamento, né? Imagina o novato entrando ali, apanhando todo dia e fala, cara, tem que sair daqui, cara, né? Eu acho que isso amedronta quem vem de fora. E quem tá dentro, a gente que tá dentro, às vezes não percebe. Fala, não, mas é assim mesmo, é normal, vai se Mas acostumar, né? essas coisas todas vieram à tona mais nos últimos Nos anos. últimos Por anos, exemplo, assim, exatamente. quando a Federação do Kleber, que eu já vi você também citar, a SAF, que você gosta muito do É, sistema e tal, quando ela veio à tona, ela veio trazendo essa filosofia num âmbito de divulgação e tudo, falando aham, sobre pedagogia no ensino, sim. né, sobre todos esses Ah, valores muito legal. filosóficos. E isso aí foi trazendo essa transformação. Uhum. Ele até tem a humildade de dizer, mas isso sempre esteve lá, já era propagado, mas não da maneira tão enfática como passou a ser. É. Hoje, isso é Hoje isso é o difundido por carro-chefe, né? todos É, falam disso. sim. E é importante que se fale para tentar trazer mais gente. É, isso que eu ia falar. Se a gente quer que cada vez mais, que a gente tenha cada vez mais praticantes no jiu-jitsu, ele tem que ser um lugar acolhedor e transformador, né? A SAF faz isso muito bem. A SAF faz isso muito Demais. bem. Tem eventos, cara, que são inclusivos. Ela promoveu toda essa coisa do evento inclusivo É, muito legal, muito legal. A e, SAF dá show com isso. e de trazer a questão dos workshops e tudo mais, Sim, assim, uma questão assim, que ela vai além da competição, né? aham. Ela traz valores para a vida. Pedro, a gente está chegando assim no nosso tempo, porra, uma pena porque tem assunto aí para horas, né, irmão?
Mas eu Mas foi queria te bom. agradecer, tá, imensamente. Espero até fazer novos vídeos com você em breve para a gente poder adentrar em outros assuntos que eu Aham. gostaria de ter entrado e infelizmente a gente se perdeu aqui no emaranhado de coisas, mas que foi muito bom. Perder-se também é caminho, A gente também né? trouxe muita coisa relevante e diferente do que eu tinha visto eu até agora, Aham. tá? Queria te agradecer. Vou fazer nossas perguntas finais aqui, mas tenha certeza aí que em breve a gente faz um segundo episódio aí para falar Legal, de música, para legal. falar de questões de memória e Eu outras que histórias tão agradeço o legais. convite, cara, é sempre bom ter um papo. E, pô, foi ótimo que a gente conversou sobre várias coisas. E, querendo, eu volto. É isso. Assim que possível, a gente faz uma nova Legal. edição aí, tá bom? Então, eu vou te fazer as duas perguntas aqui. Em primeiro lugar, o nosso jargão do programa, cara. O que que é Uhum. sagrado para você, Pedro? Então, a gente falou aqui na nossa conversa que os 3 tapinhas são sagrados, né? Mas eu queria falar mais do que isso. Eu acho que, ao mesmo tempo, tem muita coisa que é sagrada e, ao mesmo tempo, nada é sagrado. O que que eu quero dizer com isso? Que que coisas são sagradas? A sua disciplina é sagrada, a sua ética é sagrada, coisas inegociáveis, né? A honestidade consigo mesmo, o respeito aos outros, isso tudo é sagrado. Mas o que que eu quero dizer com nada é sagrado? Que tudo pode mudar. As coisas que a gente tem hoje como, coisas importantíssimas e tal, elas podem mudar. Então a gente não pode ter um apego nesse sentido do sagrado, né, de ter esse apego a certas coisas, porque, cara, o mundo muda e a gente tem que se adaptar. Então se A evolução faz com que as coisas que são até então a regra se mudem. tornem uma coisa Exatamente. diferente, É né? isso. Mas os 3 tapinhas são sagrados, bateu tem que soltar. Você até me fez lembrar agora o filme Cruzada, quando o Aham. Balian, o ferreiro, pergunta para o Saladino: o que significa Jerusalém para você? Ele falou: nada. Depois ele voltou e disse: tudo. Ó, tá vendo? Bem É por isso. aí. É Tem nada e os tudo ao dois mesmo lados. tempo. Exatamente, é o É isso. equilíbrio. E para finalizar, irmão, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E gostaria de você falar para aquela câmera Vamos ali lá. o que a sua história pode impactar a vida de quem está nos assistindo, irmão. Olha, eu acho que a minha história não é uma história especial e nem diferente da de ninguém. Eu sou um cara comum, mas pessoas comuns também podem impactar na vida de outras pessoas comuns. Então, o que eu acho que eu posso ajudar é que eu fui um cara que começou tarde nessa arte marcial e cheguei muito mais longe do que eu imaginaria que eu chegaria no início. Então, cara, a mensagem de perseverança, de disciplina. E eu vou usar o título do meu livro para deixar a mensagem final. Nem de cabeça baixa, nem de nariz em pé. Você que está ouvindo a gente, não se ache a pior pessoa do mundo e não se ache a melhor pessoa do mundo, porque sempre tem alguém que sabe alguma coisa para te ensinar e você com certeza tem alguma coisa para ensinar para muita gente. É isso. A gente, nas relações humanas, a gente sempre tá trocando de posição. Uma hora tá por cima, outra hora tá por baixo. Não existe regra. Você nunca tá por cima sempre, nunca tá por baixo sempre. Então, vamos ter uma vida equilibrada e uma vida harmoniosa, aprendendo e ensinando, porque todo mundo pode fazer isso. É isso. Aproveita e diz onde as pessoas podem encontrar o livro. Então, o meu livro, Nem de Cabeça Baixa nem de Nariz em Pé, você pode encontrar através do meu Instagram. Lá tem o link na biografia, no perfil tem um link. Você entra lá, vai cair no meu site e tem várias formas de comprar. Pode ser o livro físico, pode ser o e-book ou o audiobook também. Eu gravei um audiobook. Galera que gosta de escutar, fica mais fácil, bota no carro, vai escutando. Tem versão em inglês também, em PDF. E, enfim, para todos os gostos, para todos os tipos de leitores e ouvintes. E eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Depois você me Legal, passa, a gente bota lá. Valeu, Pedrão. legal. Obrigado aí Obrigado a mais uma você, vez. Paulo. Até uma Tamo próxima, junto. irmão. Valeu. Galera, não deixe de se inscrever, curtam lá, comentem, tá? Pra gente poder trazer o Pedro mais vezes aí. Valeu, galera. Um abraço.